Como avaliar na prática os fatores de risco psicossociais que agora, via NR1, texto aí que vai entrar em vigor a partir de maio, é obrigatório. E já deixo uma pergunta: qual a amostragem de trabalhadores eu preciso abordar, eu preciso entrevistar, eu preciso fazer perguntas? 10%, 5%, 50%, o que é o ideal, tá? Então, só contextualizando essa introdução aqui, é sobre isso que eu vou falar um pouco, eu vou contextualizar um pouquinho nessa live aqui rapidinha, coisa de minutos aqui. Eu pretendo explicar isso para vocês e colocar alguns pontos de vista sobre o que o mercado está falando dos psicossociais. Está todo mundo em polvorosa, é um tema que está quente, muita gente falando, muita gente contribuindo, muita coisa boa surgindo aí, muito aproveitador, muito picareta também, como qualquer coisa, né, pessoal? É assim que funciona, é assim que a roda gira, e a gente tem que aprender a ter filtro e ter discernimento para entender o que faz sentido e o que é oportunismo, né? Beleza? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Tão bem? Deixa eu tomar um gole de energético aqui. Vocês estão bem? Eu também estou bem. Então tá, vamos lá. Retomando aqui. Qual é a porcentagem de trabalhadores que eu preciso abordar? Vou até deixar uma ferramenta de avaliação aberta aqui. Que eu preciso abordar para chegar na conclusão sobre a existência de um fator psicossocial ou não e como que eu tenho que fazer isso, tá? Eu vou colocar aqui para vocês 3 exemplos. Por exemplo, quem é que é de Araruama, Rio de Janeiro? Ó? Ivan Copacabana, de Araruama. Araruama, Rio de Janeiro. O Léo Lousa, meu amigo, meu parceiro de negócio aqui, Léo Lousa, é lá de Araruama, teu vizinho aí, tá? Monster antes das 13. Ué, não sabia que tinha horário? O que eu fiz aqui? Meu Deus. Agora eu não sei o que eu fiz. Botei um filtro. Esses dias eu já fiz isso. Como é que eu faço esse filtro agora? Como é que eu tiro esse filtro? Alguém me ajuda. Adicionar, desativar. Ai. Aqui, ó. Que isso? Filtro. Olha que legal. Dá pra botar filtro durante a live. Eu não sabia. Aqui, pronto. Tirei o filtro. Que legal, né? Mas vamos lá. Voltando aqui para o assunto, tá, pessoal? Como que nós temos que avaliar os psicossociais para o PGR, tá? Eu tenho visto algumas confusões achando que nós temos que coletar a percepção dos trabalhadores e o que os trabalhadores disserem que entendem sobre o seu ambiente de trabalho é a realidade, pronto, acabou. E para isso define uma amostra e faz questionários com os trabalhadores e blá blá blá. Posso usar questionários? Posso desenvolver uma metodologia nesse sentido? Pode, faça o que você quiser. Você só responde depois por isso, é claro, né? Pode ser uma técnica que faça sentido, que vai ser muito, muito adequada, que seja razoável dentro daquele contexto? Pode também. Não existe uma regra padrão de como devem ser avaliados esses fatores de risco, tá? Eu só pondero o seguinte: avaliação de fator de risco psicossocial é uma coisa. A avaliação psicossocial do trabalhador, do indivíduo, é outra coisa. Aí já vai para o profissional da saúde. Aí já é uma avaliação da percepção e da suscetibilidade individual daquela pessoa, tá? Coisas que eu tenho ouvido falar aí na internet, tá? Por exemplo, pessoal, sim, a avaliação desses riscos é uma coisa nova, né? Como se quem falasse, nossa, do nada surgiram muitos experts especialistas em psicossocial, do dia para noite surgiram. Talvez não é do dia para noite, meu amigão. Talvez é porque muitos profissionais, sim, já consideravam os fatores psicossociais antes da norma obrigar. E talvez, meu amigão, talvez nem todos os profissionais, eles ficam limitados restritamente ao que as normas regulamentadoras obrigam eles a fazer. Pode ser que tenha profissionais que já tenham conhecimento mais amplo e talvez quem não tem não pode julgar e ficar falando mal para não passar vergonha gratuitamente. E sim, tem profissionais que já se preocupam com esse tema há muito tempo, tá? Antes da NR1 obrigar a você escrever alguma coisa aí no seu PGR. Então, primeiro ponto, tá? Sim, os psicossociais não são novidade nenhuma, eles já existiam, já deveriam estar sendo contemplados há muito tempo, tá? Por mais que eles ficavam de canto, meio escondidinhos ali nos documentos da segurança, tá? E eu vou contextualizar isso, tá?
Outra coisa, sobre essa afirmação. E do nada surgiram especialistas de internet aí falando que sabem tudo sobre o psicossocial. Eu entendo que existem as duas situações. Existe picaretagem que só entrou surfando na onda e tá meio que repetindo o que tá ouvindo os outros falar para ganhar relevância, para vender algum produto, para vender algum curso, para tentar ganhar seguidor e etc, etc? Tem, óbvio que tem. Como qualquer movimento grande, tem gente que surfa na onda. Isso é natural, tá? Agora, tem uma parcela de profissionais que simplesmente estão aproveitando o momento que o tema está em evidência para falar o que realmente sabem. E pessoas que realmente se especializaram há mais tempo e realmente têm uma visão adequada e razoável do tema, sim, tem muita gente boa fazendo um trabalho bom na internet. Então a gente tem que aprender a separar o joio do trigo. Esse pessoal de internet, agora todo mundo é especialista, esse pessoal de internet. Quer dizer que se eu sentar na mesa da cafeteria aqui na recepção do prédio e só porque eu tô falando pessoalmente com alguém, esse alguém não pode me falar um monte de merda, um monte de bobagem? Lógico que pode. Pessoa picareta que só fala merda ou pessoa que fala porque tem propriedade, independente se é online ou se é presencial, vai existir as duas situações, tá, pessoal? Vai existir as duas situações. Então, muito cuidado com quem sai fazendo julgamento e generalizando, tá? Então, primeiro, existe muito picareta, aproveitador, e existe muita gente fazendo um trabalho sério e muito bom que vai contribuir muito com as empresas, com os trabalhadores, tá? Então, não julguem demasiadamente, nem de uma forma muito rápida antes de conhecer o conteúdo e o contexto da coisa, tá? Segundo, não é um tema novo, tá? E por que eu afirmo para vocês que os psicossociais... Logo eu vou dar um exemplo prático aqui de avaliação, tá? Por que eu afirmo para vocês que os psicossociais não é um tema novo? Primeiro, porque já estava em outra NR. Para você, meu amigão que adora uma NR, os psicossociais já estavam na NR antes da NR1 exigir que ele apareça no PGR, tá? Por quê? Acho que eu tô bebendo demais isso aqui. Será que tomar uns 4 ou 5 desses latão aqui por dia é exagerado? Faz mal? Alguém me conta depois. Voltando. Por que os psicossociais, eles já existiam no contexto da segurança do trabalho muito antes da NR1 obrigar a aparecer no PGR? Porque lá na NR17 já obrigava a avaliar os fatores psicofisiológicos. Só que o psico, a gente falava fisiológicos. E as análises ergonômicas acabavam focando, infelizmente, algumas não, algumas já avaliavam o fator psicossocial, mas a maioria das análises ergonômicas focavam no osteomuscular, no fisiológico, no movimento repetitivo, na posição estática, no carregamento de carga excessivo e não sei o que, e no esforço e no não sei o que lá. Iluminação e assim por diante, no conforto. Beleza? E o psico estava ali. Só que antes de nós precisarmos evidenciar no PGR, o que acontecia? Nós identificávamos a necessidade de uma análise ergonômica e o especialista em ergonomia que desenvolvia análise ergonômica que ficava incumbido de avaliar os psicofisiológicos e acabava que negligenciava-se muito os psico e focava nos fisiológicos. Dessa forma, as empresas, os trabalhadores e os outros profissionais de SESMIT acabavam não tratando esse assunto, porque ficava lá negligenciado dentro da ergonomia, solto dentro de todos os temas que a ergonomia tem para tratar. Não estou generalizando, mas a maioria é assim. Alguns já tratavam, mas a maioria não, tá? Essa é a realidade. Aí o que aconteceu? O governo, de tanto tomar na tarraqueta lá na Previdência Social, vendo que o adoecimento mental vem aumentando exponencialmente nos últimos anos e gerando custos bilionários para a Previdência Social, para o INSS e para o SUS, pensou, o que nós podemos fazer para obrigar as empresas a tratar esse tema? Colocaram a obrigatoriedade de fazer a avaliação formal e demonstrar formalmente no PGR, que a empresa, no seu reconhecimento dos riscos, está reconhecendo os fatores de risco psicossociais. Dessa forma, vai incentivar as empresas a tratar o tema com profissionais qualificados para isso. Resumo da ópera foi isso, tá, pessoal?
Agora, falar que é uma coisa nova, né, Georgia? Falar que é uma coisa nova, que agora que o psicossocial entrou em evidência, não. Ele só não estava obrigatoriamente tendo que ser demonstrado no PGR, tá? Quer outra base, além da própria NR17, para quem já evoluiu um pouquinho mais e saiu das 4 linhas da NR, entendeu que segurança do trabalho é muito mais que NR, por exemplo, tem a portaria 672, que fala do PPR, do Programa de Proteção Respiratória, que complementa as NRs. Vocês estão percebendo? Para quem já saiu das 4 linhas da NR e evoluiu enquanto profissional, se vocês olharem a resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução do CFM, número 2323 de 2022, que é a versão mais atual, mas ela tem as outras versões anteriores também. Até tô com ela aberta aqui, ó. Ali no artigo 2º, diz que para estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, além da anamnese e do exame clínico presencial, abre parêntese, físico e mental, relatórios, exames complementares e blá blá blá. Ou seja, para atribuição de nexo técnico entre a doença e o trabalho, conforme o CFM, conforme a resolução que os médicos do trabalho devem seguir, já deveria ser avaliada as questões mentais, o risco mental. A avaliação é física e mental. A NR 35, 33 já traz a avaliação de saúde dos fatores psicossociais, tá? E principalmente os benefícios junto à Previdência Social, os benefícios lá no balcão do INSS, que vai haver a concessão de um benefício quando a pessoa não tem capacidade para o trabalho porque ela está doente, ela está incapaz para o trabalho temporariamente, tá? No balcão do INSS, o CIDF, que é a Classificação Internacional de Doenças por Doenças Mentais, ele vem crescendo cada vez mais e cada vez mais os peritos lá no INSS estão atribuindo esses afastamentos ao trabalho. E as empresas não têm nada tratando o tema, nem para poder discordar. Ah, eu tô com depressão, é por causa da empresa. Mas como por causa da empresa? O que a empresa está fazendo que está te deixando em depressão? Tá maluco? O ambiente é saudável, a gente fornece pausas, a gente tem médico, não sei o que, tem acolhimento, tem clima organizacional, tem o caramba todo. Aí o cara vai lá no balcão do INSS e diz que tá doente, tá estressado por causa do trabalho, tá com síndrome do transtorno adaptativo. E diz que é por causa do trabalho. E a empresa não tem nada para se defender, nada para contra-argumentar. Porque não tem uma avaliação formal, entendeu? E por isso que os benefícios lá no INSS estão sendo despachados aos montes como B91, ou seja, acidente de trabalho. Acidente de trabalho. E isso há anos, pessoal. E o que acontece? Esse B91 cai no período base do FAP, ele é contabilizado como insumo de cálculo do FAP, aumentando o índice composto do FAP, e o FAP aumenta a alíquota do RAT, que todo mês aumenta a tributação sobre a folha de pagamento da empresa. Tudo isso por fatores psicossociais. Nos últimos anos, é uma das coisas que mais tem aumentado o FAP das empresas e onerando a folha de pagamento com mais tributos ligados à segurança do trabalho. E aí tem gente que vem e me diz, não, agora é um risco novo sim. É uma coisa nova. É agora que a gente tem que começar a olhar para o psicossocial. Vai vendo. Tá certinho. É isso aí. Claro, quando eu olho só para PGR, só para NR, só para dentro daquela caixinha, que é a primeira caixinha da segurança, depois a gente vai trocando de caixa, né? Subindo degraus, aumentando o espectro, aumentando o nosso repertório, entendendo mais a relevância do nosso trabalho, aí as NRs, elas são a nossa norma base, que ela tem que ser cumprida. Mas a gente entende que tem muita vida após as NRs. Entendeu? Mas enquanto a pessoa está dentro das caixinhas, enquanto não tiver escrito lá, agora você tem que avaliar os fatores psicossociais. Enquanto não escrever, literalmente, a pessoa não sai daquela limitação que ela tem. Estão percebendo? Georgia Rafaela, psicossocial está igual ao PPR, que tem 30 anos de obrigatoriedade, mas só com a portaria 672 estão descobrindo sobre o tema. Exatamente. Vocês, por exemplo, vamos sair da NR um pouquinho, tá? Imagina que você fez o seu PGR e você identificou que tem um setor que tem poeira.
Nem sei qual é o tipo de substância, de risco, mas tem poeira, poeira geral. Poeira que é só a forma física que um componente químico se apresenta no ambiente, né? Uma partícula sólida suspensa. Poeira não é risco, tá? Mas eu não sei o que tem naquela poeira, ela me irrita. Então eu vou usar um respirador. Ou digamos que tenha algum metal manganês ali no ambiente, na solda. Então eu vou fornecer respirador para o meu trabalhador. Vocês sabiam que conforme a portaria 672, que traz o regramento do Programa de Proteção Respiratória, se vocês fornecer o EPI, fazer treinamento, manter a ficha de EPIs bem preenchida, fiscalizar se o trabalhador está usando, e ele colocar uma perícia, colocar a empresa na justiça, dizendo que não tinha proteção respiratória, mesmo com tudo isso, se vocês não tiverem o PPR, ele ganha? Porque conforme a portaria, se eu sou perito pelo menos, eu vou usar esse argumento técnico, tá? Para enquadrar. Porque conforme a portaria 672, fugindo um pouquinho do psicossocial rapidinho aqui, se você não tiver um PPR estruturado, um Programa de Proteção Respiratória, onde você tem política da barba, onde você fez teste de vedação, onde você fez avaliação da aptidão do usuário, onde você tem treinamento, onde você tem etc, 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 tem uma tabelinha lá que o fator de proteção atribuído, o FPA do respirador, se não tiver o PPR, teste, etc, é igual a zero. Mas eu forneci, mas não tem PPR, é zero. Ah, mas eu treinei, se não tem PPR, é zero. Mas eu deu uma caidinha, né? É isso aí. Ou seja, você percebe que quando a gente fica limitado a um conhecimento específico, trabalhista, por exemplo, a gente deixa a desejar e não vai estar entregando o resultado necessário para a empresa. Para a empresa e para o trabalhador, né? Porque o que adianta eu dar um respirador descartável para essa minha cara aqui cheia de pelo? Ainda mais a minha barba, que é cheia e dura. Ó, cheia de falha e dura de olhar. Não vai vedar. Não vai vedar. O que é menor? O que é menor? É o fio da minha barba, que é visível, que vocês estão vendo. Então ele é tão grande que é visível a olho nu. Ou a partícula de manganês suspensa no ar, que eu não consigo nem ver a olho nu. O que é menor? É a partícula. Então a partícula consegue passar no espaço entre o respirador e a minha barba? Consegue. Eu estou respirando igual. Vocês estão entendendo, pessoal? Então é isso, tá? Então voltando. Não é um tema novo o psicossocial. Ele é novo no PGR. Se você tiver limitadinho ali a norma trabalhista, ele é novo. Mas o psicossocial já é tratado na ergonomia, na NR17, psicofisiológicos, não sou eu que estou dizendo, está escrito lá. Já é tratado para atribuição de nexo técnico na resolução 2323 de 2022 e revisões anteriores do Conselho Federal de Medicina. Já é amplamente considerado para atribuição de nexo e CDF nos balcões do INSS e já impacta no financeiro das empresas, com o FAP sendo aumentado em função de benefícios B91 por fator psicossocial há anos. Simplesmente agora é obrigatório constar no PGR. Ponto. Só isso. Só isso, tá? É isso que tem de novo. Agora, dizer que é agora que a gente tem que começar a pensar e se preocupar com os fatores psicossociais é, no mínimo, inocência do profissional que fala isso, tá? E de novo, sim, existem do nada experts que apareceram do dia para noite e são charlatões, estão só surfando na onda? Existe muito disso. Olha só, tem um monte de gente falando, vou falar também. Ó, o pessoal tá preocupado com esse tema, vou criar qualquer porcaria que vou vender na internet. Tem disso? Tem disso. Agora, é correto a gente generalizar? Não. Existem profissionais sérios que realmente entendem do tema e tratam ele há muito tempo e sabem do que estão falando? Existe. Por exemplo, para chegar nessa porcaria aqui, para chegar nesse checklist com fatores, com conceitos, e depois o conceito que a gente joga na ferramenta. Cadê a porcaria da ferramenta? Que a gente joga numa ferramenta que já tem matriz de risco, possíveis agravos à saúde, o que tem mais? Que é o quesito de identificação, índice de severidade,
probabilidade, índice de controle, aí você vai respondendo, vai dando a matriz de risco pronta, quais são as características a partir do nível encontrado, medidas existentes, medidas propostas, tá? Para chegar numa ferramenta bem estruturada dessa, a gente não tá aqui para brincadeira, a gente não é criança, a gente não é amador, entendeu? Então foi um esforço em conjunto de uma equipe multidisciplinar, de um engenheiro de segurança, de um técnico de segurança, que no caso sou eu, de um médico do trabalho especializado em saúde, gestão, etc., que é o Rafael Calisto, e de uma fisioterapeuta que é ergonomista, amplamente especializada em ergonomia, que sim, nas análises ergonômicas da Amanda Muniz, há anos ela já considera os fatores psicossociais, que é uma ergonomia. Então foi uma equipe multidisciplinar que nós estamos desde agosto ou setembro do ano passado, nos reunindo semanalmente, debruçados sobre o tema, estudando vários métodos, Zidrich, Karasek, NASA TLX e a puta que eu pariu, a gente leu um monte de coisa. Nós compramos outros cursos de profissionais para entender o contexto e nós pensamos, cara, além das tratativas, quando a gente já sabe que existe o risco, programas de saúde mental, questionários com os trabalhadores, etc, etc, como nós vamos fazer um passo antes, o reconhecimento desse fator de risco? Como é que nós vamos permitir que os profissionais da área de segurança do trabalho tenham um conceito um pouco mais objetivo para esse tema que é totalmente subjetivo, né, que é a saúde mental, mas como que a gente cria um balizador para essa pessoa conseguir analisar o contexto e chegar numa resposta de sim ou não, para saber se eu coloco ou se eu não coloco no PGR o fator de psicossocial e qual o fator psicossocial. E qual o fator psicossocial? Percebem? Foi isso que nós levamos meses criando. Para de vez em quando ver uns idiota na internet falar, olha só, tá aparecendo toda hora especialista em psicossocial. Você que é foda. Como é que é seu nome mesmo? Vocês estão entendendo? Às vezes eu olho assim, cara, eu tenho que ter uma cara de otário. Alguém deve achar que eu sou criança, que eu comecei ontem nessa parada aqui. Faz sentido para vocês, pessoal? Ah, beleza. Vamos lá. 3 situações aqui que eu vou falar sobre amostragem. Amostragem de entrevistas, de conversas com o trabalhador para nós chegar numa resposta de sim ou não, se existe ou não fator psicossocial. Primeira coisa, você já tem que ter pré-determinado quais são os fatores que você vai avaliar. Quais são os possíveis fatores psicossociais que eu vou considerar na minha análise? Isso nós determinamos. Nós determinamos 22 possíveis fatores psicossociais. Cada um deles com conceito. E quem é que tem que responder o sim ou não? Aí está o pulo do gato da nossa ferramenta. Aqui que está o pulo do gato da nossa ferramenta. Quem vai responder o sim ou não aqui, ó. Quem vai responder o sim ou não, que aqui é um checklist, resumo, um checklist para usar no campo, né? Que aqui na ferramenta tem bem mais conceitos. É o avaliador, é você. Quem vai responder sim ou não para a existência daquele fator de risco é você. E qual é a porcentagem ideal? Quero que vocês participem comigo aqui, ó. Quero que vocês participem comigo aqui no comentário. Escreve no comentário. De uma amostra de trabalhadores, se tem 50 trabalhadores, se tem 100 trabalhadores, se tem 10 trabalhadores, qual é a amostra ideal de trabalhadores que eu tenho que entrevistar, que eu tenho que questionar algumas coisas para poder chegar na minha resposta do meu fator psicossocial? Qual é a porcentagem ideal, qual é a amostragem ideal em percentual que eu tenho que abordar e questionar e conversar de trabalhadores para poder chegar na minha resposta de sim ou não, se existe ou não naquele contexto um fator psicossocial? Dá um chute aí. Na opinião de vocês, qual que é a amostra? Me digam. Negocinho bom isso aqui, né? Depois que eu descobri que tem sem açúcar, nem engordar não engorda. Libere esse checklist para nós na Unity. Sim, minha amiga. Meu amigo, esse checklist aqui, EMED, esse checklist aqui já está disponível para os parceiros da Unity. 100%, ó. O Clayton SST, ele quer ouvir todos os trabalhadores para chegar na conclusão.
100%. Andréia, 51%. Bom, já temos uma divisão grande, 50% para 100%. 50%, Fábio Guimarães. Mas vamos lá, então eu vou contextualizar para vocês, tá? A resposta de quanto por cento dos trabalhadores eu preciso abordar, entrevistar e conversar para chegar na conclusão se existe ou não aquele fator psicossocial, ou 32,47, como disse o Prois, tu já é meu aluno há muito tempo, tu já tá ficando debochadinho, tá aprendendo comigo, né? A porcentagem é depende. Depende do fator psicossocial. Tem vários e cada um tem um conceito. Quem determina se existe ou não o fator psicossocial não é o trabalhador. Não é o trabalhador. Se for o trabalhador, pessoal, imagina... Desculpa vocês aí que falaram 100%, tá? Mas eu discordo frontalmente. Imagina uma empresa com 2.500 funcionários, como é um cliente que eu atendo. Vocês vão ouvir a opinião de 2.500 pessoas para fazer o PGE da empresa? Ouvindo 2.500 pessoas, qual risco vocês acham que não vai aparecer? Todos vão aparecer, pô. Para um, o ambiente é muito estressante. Para o outro, ele sente que é assediado. Para o outro, é monótono. Para o outro, é muito estresse. Para o outro, é uma carga cognitiva muito alta. Como é que vocês querem abordar 100% ou 50%? Já é impensável também. 50%. Vou repetir. Quem é que tem que chegar na conclusão se existe no contexto de trabalho o fator psicossocial? O avaliador. É você que vai compor o PGR. Então, qual que é a amostragem ideal? Depende. Depende do fator de risco. Tá? Você não vai depender. Você pode interdepender. Você pode coletar. Vejam bem. Uma das fontes de informação para você chegar na sua conclusão, é o trabalhador. Outras fontes de informação, o contexto de trabalho, o tipo de atividade, a forma que o trabalho se organiza. O trabalho é por demanda, o trabalho é por linha. Quem é que controla o volume de demanda? Essa linha aqui, por exemplo, quando tem um pedido maior, quando tem um atraso, quando tem alguma peculiaridade, tem alguém que vai lá e só gira o botãozinho e aumenta a velocidade que o trabalhador precisa trabalhar? A forma de remuneração desse trabalho, o turno desse trabalho, trabalho noturno, trabalho com necessidade de troca de jornadas, por exemplo, pode ser um fator psicossocial. Quando? Conforme o conceito que nós criamos, você vai saber. Entendeu? Então eu vou te dar 3 exemplos, tá? Para nós fechar essa aula aqui, eu vou te dar 3 exemplos com 3 amostragens totalmente diferentes, tá bom? E eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês não tenham vergonha, tá? Escrevam aí e participem. Vou fazer uma pergunta para vocês. Um dos fatores psicossociais, um dos possíveis fatores psicossociais aqui, que nós identificamos, que nós listamos, é monotonia. O que é monotonia, pessoal? Eu tenho uma subcarga de trabalho. Eu tenho poucos estímulos no meu trabalho. Eu tenho uma necessidade cognitiva abaixo do normal. Isso é monotonia. Isso é monotonia, tá? E agora eu quero que vocês analisem a seguinte situação. Eu tenho uma empresa que tem 5 portarias numa mineradora, tá? Essas portarias são afastadas dos prédios administrativos. É longe, é lá na portaria lá que só tem a estrada e o estacionamento da empresa. E aí tem uma guarita, de 1 por 1, uma guaritinha pequenininha. E aí o guardinha, ele tem que ficar em pé, olhando por uma janela, cuidando do movimento de entrada e saída. Se tiver movimento, durante a noite. E ele é o do 3º turno, é o cara que fica de noite. Ele faz plantão 12 por 36. Então eu tenho 4 pessoas, cada uma numa guarita, não se falam, não tem outra atividade para fazer, só ficar ali parado.
E aí eu tenho 30 pessoas nessa função, porque eles fazem rodízio, 12 por 36, noite e dia. Beleza. O que eles fazem? Observam. Ficam parados ali, tomando café e olhando. Noite, 12 horas. 12 horas, noite sim, noite não, parados. Tá? E eu estou avaliando nesse momento o item do checklist chamado monotonia. Tá? Dentro desse contexto, quantas pessoas vocês precisam entrevistar e coletar informação direto com o trabalhador para chegar na conclusão que sim, que é um trabalho monótono? Qual é a porcentagem de pessoas? Qual é o número de pessoas que vocês precisam entrevistar e coletar informações? Hã? Digam aí, qual é a porcentagem? Perfeito, o profissional de SST deve ter condições de reconhecer os fatores. Em ferramentas de verbalização, o avaliador deve garantir ética, confiabilidade. É isso aí, Luiz. A Andréia acertou, 0. O Henrique acertou, nenhuma. O Ivan acertou, 0. Ué, mas antes era 50%, era 100%. Por que agora vocês já mudaram de ideia e disseram que nenhuma? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Depende do tipo de fator. Só pelo contexto de trabalho, eu já posso chegar na minha conclusão. É eu que estou avaliando. Eu já reconheci que é monótono. Só pela organização do trabalho. Pela forma que o trabalho se organiza e pelas tarefas que a pessoa tem ou não tem para fazer, porque sobrecarga mental é um problema e subcarga mental também é um problema, pessoal. Nós temos um nível de estresse, um nível de pressão, um nível de volume de trabalho ideal, saudável para a pessoa. Eu não precisei entrevistar ninguém, tá? Agora vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, tá? Segundo exemplo. Eu olho aqui a função do operador de sala de máquinas, do operador de sala de controle, tá? Sala de controle. Imagina esse cenário. O cara tá lá numa sala no meio da produção de uma empresa e nessa sala ele tem um monitor que ele tá vendo a pressão da tubulação e das caldeiras. Aí tem outro monitor que ele tá vendo a entrada e saída de veículos ali para carga e descarga. Ele também controla e libera conforme está produzindo lá no silo, ele libera o carregamento. Aí tem um outro monitor ali que ele está vendo a câmera com o flare lá que está queimando o excesso do gás do não sei o que. E aí tem a tela do computador dele que ele está no WhatsApp falando com pessoas ali no WhatsApp e tem outra tela do lado que ele está lançando dados no sistema e ele ainda tem o rádio que fica tocando, o pessoal fica chamando ele, tá? Só que eu não sabia disso, eu não entendia o contexto de trabalho dele. E aí eu fui lá acompanhar a atividade fazendo perguntas. O que tu faz? Ali eu controlo, ali eu controlo. Tá, e se tu esquece de olhar aquela tela? Ah, cara, se der uma sobrecarga pode explodir a caldeira. Tá, e se tu esquece aquela tela? Ah, se eu esqueço aquela tela, vai estar o silo cheio e não vai andar a fila de carregamento. Vai dar uma merda, ela vai atrasar o carregamento todo, vou ter que parar a produção. Tá, e aquela tela ali? Pô, aquela tela ali se entope o flare lá, eu tenho que ver se está queimando o excesso, não sei o quê. E essa tela aqui, essa tela aqui pode ser que o pessoal tá me passando os pedidos e eu não tô vendo, eu não posso liberar o tipo de material que é para carregar. Beleza, ele me explicou todas as telas e o WhatsApp e rádio que chamam ele, tá? Quantas pessoas, e eu tenho 15 operadores, tenho 30 operadores que fazem turnos, etc, tá? Neste contexto, quantas pessoas eu preciso entrevistar para entender que tem uma alta demanda de carga cognitiva? Diversas fontes de recebimento de informação e uma alta demanda de carga cognitiva. Quantas pessoas eu precisaria entrevistar para chegar nessa conclusão? Esse é o conceito. Realização de múltiplas tarefas com alta demanda cognitiva. Quantas pessoas eu precisaria entrevistar? Quantas? Para chegar na conclusão que sim, existem múltiplas tarefas com alta demanda cognitiva? Uma. O Henrique já disse, uma. O Ivan já disse, uma. Eu preciso entrevistar mais 10 para chegar na conclusão? Porra, o cara tem que estar cuidando 20 coisas ao mesmo tempo. Só uma. Vocês estão percebendo? Monotonia, nem preciso. Alta demanda cognitiva. Neste contexto que eu falei para vocês aqui, uma. Talvez em outro contexto, umas 2, 3, não sei. Depende da visão de vocês como avaliadores.
Agora, deixa eu olhar outra situação aqui para nós fechar, tá? Deixa eu olhar outra situação aqui para nós fechar. Por exemplo, aqui, ó. Excesso de situações de estresse. Excesso de situações de estresse. Não é dizer, você se sente estressado no trabalho. Cara, todo mundo se sente estressado no trabalho. O estresse, inclusive, é bom. A pessoa que diz que não tem estresse nenhum na vida, no mínimo ela é uma idiota, que não tá vendo o mundo à sua volta, tá? É normal, eu vou atravessar a rua, eu tenho estresse, eu tô com medo de se atropelar. Eu ando numa rua escura de noite, vejo uma pessoa vindo, eu fico num pico de estresse ali, porque eu já fico achando que é uma ameaça. O estresse faz parte da vida, pessoal. O estresse salva a nossa vida. Nós sermos acometidos pelo estresse pode salvar a nossa vida. É o que nos faz evoluir, melhorar, desenvolver habilidades, tá? Só para ficar claro o que é estresse. Então, aí tem o conceito, né? Trabalho que em situações em que o trabalhador exerce as suas atividades a um nível de estresse passível de lhe causar alterações psicológicas ou sociais. Em casos que o trabalhador exponha com frequência a trabalhos e situações de tensão, pressão psicológica em ambientes que o profissional possa ser blá, 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 tá? Beleza, aí eu tenho 100 pessoas numa função. Será que eu entrevistando só uma e tendo a percepção individual do contexto de trabalho, das atividades, de como que a coisa funciona, será que só uma eu já consigo ter uma amostra de situações de estresse de toda uma população de 100 pessoas? Ou precisaria, nesse caso, uma amostra maior? O que vocês me dizem? Responde aí, pô. Eu vou avaliar a situação de estresse num grupo de 100 pessoas ouvindo apenas uma. Será que seria suficiente? Obviamente que não, né? Obviamente que não. Como é que um vai falar por 100 em uma situação que vocês percebem? Monotonia, muito claro. Múltiplas tarefas com alta demanda cognitiva, uma pessoa me explicou, já ficou muito claro. Agora, a percepção de situações do dia a dia que podem causar sobrecarga de estresse, não é só estresse, mas sobrecarga com frequência demasiada de situações de estresse. Será que só a percepção individual de uma pessoa é suficiente? Obviamente que não. Obviamente que não. Cara, você acabou de trazer luz para o tema. Muito obrigado. Muito de nada. Muito de nada, meu amigo. Que bom que pelo menos o Henrique entendeu. Pelo menos uma pessoa eu sei que eu contribuí aqui para trazer um pouco de lucidez para essa história dos psicossociais, tá, pessoal? Que tá muito distorcido. Realmente tem muita gente que do nada virou especialista e não é. Aí os que realmente são especialistas e são razoáveis e faz sentido acabam pagando pelos maus. Mas que bom aí que pelo menos o Henrique eu já consegui trazer um pouquinho mais de lucidez para esse tema, tá? Beleza? Deu para entender, pessoal, o contexto aí dos psicossociais? Então, assim, 2 recados finais aqui, tá? Primeiro deles, quem quiser conhecer a nossa metodologia e a nossa ferramenta, que nós fizemos com uma equipe multidisciplinar de uma forma muito objetiva para atender o PGR, com metodologia, com conceito, tá? Para você ter acesso a aulas explicando tudo isso detalhadamente, apresentando a ferramenta com checklist, fica o convite para você entrar para a nossa turma. Não é de graça, você vai pagar, o preço atual de lançamento é R$ 490 e o preço vai subir logo ali na frente, tá? Quem quiser, fica o convite, tá? Quem achar que eu só, depois de tudo isso que eu falei, quem achar que eu sou só mais um charlatão que do dia pra noite apareceu dizendo que é especialista em psicossocial, como algumas pessoas dizem por aí na internet, generalizando e desrespeitando os profissionais que fazem um trabalho sério, quem achar isso, fica à vontade, cria sua própria metodologia. Não tem problema nenhum. Sol nasce para todos, tá? Agora, quem achar que tudo que eu falei aqui é razoável, faz sentido e ficou interessado em acessar a nossa metodologia, para inclusive adaptar o que quiser, fica à vontade para entrar para nossa turma, tá? Eu não estou botando arma na cabeça de ninguém. A minha equipe aqui está muito bem treinada, os meus clientes estão bem atendidos, tá?
Quem quiser achar que faz sentido, fica o convite, ó. A Ana Lúcia já é aluna, ó, já adquiriu a ferramenta no lançamento, pagou mais barato, pagou R$ 350, né? Aí pagou no preço de pré-venda. Nós tivemos mais de 100 pessoas que compraram a ferramenta antes da gente apresentar ela, na pré-venda. Olha o nível de confiança que eu e a Amanda e o Rafael temos aí com a galera, né? Não é por acaso, né, pessoal? É porque a gente vem numa construção profissional há muitos anos. Por isso que o pessoal confia em nós. É isso, tá? E segundo recado, esta ferramenta, ela já está embarcada, já está estruturada dentro do sistema da Unity, que é o meu software de gestão em saúde, segurança e trabalho, meu e dos meus sócios, obviamente. Nós temos um software próprio, o nosso software próprio, que foi desenvolvido por profissionais de segurança, que gera todos os laudos, programas, faz envios do e-social, já tem os psicossociais embarcados no software, cadastrados, bonitinhos ali. O nosso PGR já sai com a estrutura textual dele ali, com o conceito de como nós usamos a metodologia para avaliação, já sai no corpo do PGR, já está atendendo a NR1, o nosso PGR, e eu ainda posso assinar o teu LTCAT com o nosso médico do trabalho, te dou toda a consultoria de negócio. Quem tiver interesse na Unity, também fica à vontade para me chamar no direct aí e conhecer mais detalhes da Unity. E amanhã, às 12h30, amanhã, 12h30, nós vamos ter uma reunião no Zoom para interessados na Unity. Quem quiser conhecer como é que funciona o teu software, como que essa história do médico vai assinar meus PCMSOs, como que é a consultoria de negócio que vocês dão, como que eu vou interagir com vocês, como que vocês podem me ajudar, qual a estrutura de documentos que vocês me cedem. Quem quiser conhecer mais detalhes da Unity, fica o convite. Amanhã às 12h30, não vai ser aqui no Instagram, vai ser fechado no Zoom. Aí para entrar no grupo de WhatsApp, que eu vou mandar o link do Zoom, me chama no direct e diz, ó, quero conhecer a Unity, quero participar da apresentação amanhã. Beleza, pessoal? Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta final? A Amanda chegou aí, que é minha parceira, minha sócia aqui no projeto, mas eu já estou encerrando, tá, Amanda? Acho que nem vale. Bom, ela já chamou aqui. Vê se ela... Uma das experts que desenvolveu a ferramenta. É isso. Alguma pergunta final, pessoal, para me encerrar aqui? Não? Sim? Olá. Desde quando tu tava ali quietinha? Devia ter 5 minutinhos só. Eu tava falando agora que esse pessoal de internet aí, que do nada apareceu especialista em psicossocial, surfando na onda, querendo vender alguma coisa, inventando. É foda, né, cara? Ona, É foda assim, ó, eu não tive capacidade de criar alguma coisa que centenas de pessoas, com centenas de alunos a gente já tem no psicossocial, acreditaram em mim, estão usando, estão elogiando. O que que eu vou fazer? Eu vou generalizar e vou criticar. É foda, eu tenho visto isso na internet. Tem muito charlatão, tem muito picareta que surfa na onda? Óbvio que tem, como qualquer outra coisa. Agora, vem me dizer que psicossocial é uma coisa nova, que agora eu vou ter que botar no PGR? Pelo amor de Deus, eu citei antes que as tuas análises ergonômicas, tu já avaliava as questões psicocognitivas, psicossociais, psicofisiológicas há muito tempo, que quando eu faço gestão de FAP das empresas, uma das coisas que a gente sempre avalia é os afastamentos por CDF, lá junto à Previdência, para a gestão do FAP. Então, tanto na ergonomia, que a Amanda trata muito, muito fortemente, como na gestão de afastamentos e gestão de FAP, que eu trato, nós já considerávamos esse tipo de adoecimento que pode ter nexo técnico com o trabalho há muito tempo. Agora a gente só desenvolveu a ferramenta para incorporar isso no PGR. Aí vem os bonitão falar que, isso é uma coisa nova, e do nada apareceu especialistas. Pois é. ô Jonathan, e o que eu tenho recebido de feedbacks, tá? Da nossa ferramenta, que você, doutor Rafael, desenvolveu, de pessoas que fizeram outros cursos também e que falaram assim, olha, não tem nada igual ao que vocês estão oferecendo, algo objetivo, prático e que realmente faça sentido ali para aplicabilidade para o PGR e também para avaliação ergonômica preliminar. Né? Então, assim, eu fico muito satisfeita, né? E é uma gratificação muito grande da gente ter elaborado algo que realmente está fazendo muito sentido para as empresas, algo que está resolvendo o problema delas. Sim. Nessa base, início, né? Que é o pontapé, gente, inicial. É o que vai ser cobrado já de cara. 26 de maio está aí. Eu nem sei quantos dias que faltam, mas o tempo está correndo e tem gente achando que dia 26 de maio é que vai começar
que eles vão dar mais prazo para Né? fazer. Já tem empresa notificada, né? E aí, 26 de maio, o negócio já tem que estar rodando há muito tempo. Então, e tem ainda essa visão, né, de que o risco psicossocial está entrando agora. Pelo amor de Deus, gente. Quem fala isso é porque nunca fez uma análise ergonômica do trabalho, nunca estudou ergonomia. Porque sempre, né, desde sempre, os riscos psicossociais já estavam inseridos ali dentro da ergonomia. Né? Esse impacto maior, essa audiência toda que está tendo, né, em relação aos fatores de riscos psicossociais, veio junto com a atualização da NR1, né, com esse texto, e também com a quantidade aí de demandas que está surgindo na área da saúde. A gente teve aí dados, não sei se você já citou aqui, de 2024, né, de quase 500.000 de pessoas com atestados médicos relacionados à saúde mental. Então, é uma epidemia, né? Então, o que, que a gente vai fazer para identificar e verificar o que, que é relacionado ao trabalho e também, Jonathan, o que não é, né? Porque Ah, fácil, né, jogar também só para o trabalho, dentro de casa, a pessoa tá tudo perfeito, né? é. Mas o trabalho é que é o problema. Não, não, é inacreditável. E tu falou de a nossa ferramenta ter sido elogiada até por pessoas que. E pelo amor de Deus, a gente não tá criticando o trabalho de ninguém, até porque a gente nem sabe o que essas pessoas consumiram por aí, né? Mas que tem muita porcaria? Tem. Da mesma forma que tem gente que acha que LTCAT tem que concluir salubridade e assim por diante, tá? Mas hoje, coincidentemente, às 9h30 da manhã, eu recebi a Jana, que é minha amiga psicóloga organizacional, e ela é especializada em psicologia organizacional, não em PGR. E aí ela disse, Jonathan, eu já fiz uns 2 ou 3 cursos, também de outros psicólogos, e que um que tinha um engenheiro junto e tal, mas eu ainda não entendi como que isso vai ser avaliado e tal. Mas ela, claro, ela já está pensando na saúde do trabalhador, ela já está pensando no pós-PGR, no desdobramento disso, e para ela isso é muito claro, é o dia a dia dela, mas ela ainda não tinha entendido o tal do contexto do PGR de NR1. Aí eu sentei aqui nessa mesa que eu tô agora, ela sentadinha aqui do meu lado e disse: Vem cá, vou te mostrar. É assim, assim, assim. Até foi o que me motivou a fazer essa live. Por quê? Porque eu dei 3 exemplos sobre a amostra. Qual é a amostra que nós temos que entrevistar trabalhadores para chegar na conclusão de sim ou não? Monotonia pode ser 0. Um trabalho com múltiplas tarefas e alta carga cognitiva, uma pessoa me mostrando, eu já entendo que existe. Agora, excesso de situações de estresse, talvez eu tenha que ter uma amostra maior da população para ver se não é só a percepção daquele indivíduo. Entende? Então não tem uma resposta. Tem os conceitos e o avaliador tem que se sentir satisfeito com a informação que ele coletou para chegar na resposta. Eu expliquei isso para ela e mostrei na ferramenta para ela e falei o que é o PGR, que é uma avaliação preliminar para reconhecer o inventário de riscos, se existe ou não, e a partir do plano de ação do PGR, aí que entram as avaliações individuais, programa de saúde mental, e aí entra a ligação aqui. E o que ela me relatou foi exatamente isso. Ela, Jonathan, em 10 minutos tu me explicou o que eu fiz 3 cursos e não tinha entendido ainda. A Amanda chegou a travar de emoção agora. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ou fui eu que travei ou foi a Amanda? Agora eu tô na dúvida. Alguém escreve aí se tá me ouvindo, escreve. Estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Voltou? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, tá, beleza. Então, ela me relatou exatamente isso. Ela disse, Jonathan, em 10 minutos, tu me mostrou e eu entendi agora o que eu tinha feito 3 cursos já online e não tinha entendido ainda. É isso. Tem Entende? muita Jonathan, confundindo que tem que aplicar a NASA TLX, questionário HSE e outros também que a gente tem aí já, né, no mercado. E é importante, gente, vocês saberem qual que é o objetivo de cada ferramenta. Porque, na verdade, essas ferramentas, elas têm sim uma aplicabilidade, mas não nesse primeiro momento, né? Não nesse momento de identificação dos fatores de riscos. Porque se você pegar uma ferramenta, por exemplo, como a NASA, ele vai carga mental, né, carga física. Ele não vai avaliar, por exemplo, se a atividade é monótona. Então, isso aí é que traz mais ainda essa efetividade que a gente desenvolveu. Para vocês identificarem de fato o que, que é presente, o que está presente naquele momento da atividade e o que não está. Né? Avaliar o ambiente de trabalho. Esses outros questionários, aí sim, depois, quando houver uma demanda, se tiver, na verdade, nessa demanda, aí vocês vão partir para um outro ponto,
que é essa aplicação de questionários, muitas vezes fazer avaliações, sim, individuais. Aí inclui o trabalho de um psicólogo, muitas vezes o encaminhamento de um trabalhador, gente, por que não? Por um tratamento, né, médico. Então, isso aí vai depender muito. Só que a base é você, o pontapé inicial é você começar a identificar o que é o que está presente ali no ambiente de trabalho e o que não está. O que é inerente da atividade e o que não é. E é o, Perfeito, minha amiga. e é o que vai salvar, Jonathan, muitas empresas também. Viu? Mais uma vez falando, a nossa ferramenta ela vai identificar, vai dar base para vocês identificarem o que está presente, mas vai justificar também o que você não identificar. Então, se alguém questionar, mas por que aqui não tem monotonia? Porque nós aplicamos essa base técnica aqui e não foi identificado. Né? A legislação, ela cobra o que a gente tem que fazer. Agora, o como, a gente tem que se virar, né? E aplicar as nossas ferramentas que a gente tem e aí dar essa resposta. E tem aquele super inseguro, sabe? O profissional super inseguro, que tu pode ter ferramentas, pode ter metodologia, que tu nunca tem segurança de dizer, olha, eu acho isso. Pessoal, já ouvi muita gente, tá, mas e quem disse que a fiscalização, quem disse que alguém não vai dizer que discorda e que onde eu disse que não tinha um risco, sim, tinha aquele risco psicossocial. Gente, psicossocial tá entrando agora, vocês já estão com essa preocupação? A NR15 existe desde quando? 1978, né? E até hoje a gente briga na justiça, um achando que é insalubre, outro achando que não é insalubre. Então isso faz parte do jogo. A discordância faz parte do jogo. Se você ficar com medo disso, você não pode trabalhar na segurança do trabalho. Você tem que trabalhar com, sei lá, com vender laranja. Assim, é laranja, isso aqui é uma laranja. Ninguém discute que é uma laranja. Entendeu? Agora, se você quer trabalhar na segurança do trabalho, você tem que ter a sua convicção técnica, usar a ferramenta que você acha adequada e razoável, que faça sentido, e aceitar que eventualmente alguém vai discordar. Se você estiver bem embasado, é o meu entendimento, pronto, acabou. Entendeu? Exatamente. Não tem muito o que fugir. É. Minha amiga, eu tenho uma reunião Eu e estendi essa live aqui mais do que eu imaginava, e com a tua participação especial agora no final. Mas talvez a gente faça em outros momentos. Aí eu faço meio live assim, do nada, ó. Tenho meia hora, tenho 40 minutos. Abre uma live, do nada, assim, sai falando. E acho que são as melhores no fim das Com contas. certeza, Mas obrigado aí pela participação. é isso. E quem não segue ainda a Amanda, já clica aqui, ó. Amanda Muniz aí, é especialista em ergonomia e uma das melhores do país, sem sombra de É dúvidas. Tá bom? isso aí. Obrigadão, a gente se fala. Até Um mais. Tchau, abraço. Tchau. Valeu, tchau. pessoal.